Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada e Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, nós já estamos com a presença de Jesus para mais essa jornada, essa leitura do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus a Luísa Picarreta. A natureza da evidência. E ao considerar essas verdades acordadas também, devemos abordar uma afirmação feita pelos céticos, a que eles recorrem com tanta frequência que se tornou um verdadeiro reflexo deles. Existe de fato evidência extraordinária para a ressurreição de Cristo, mas mesmo se não houvesse, isso não diria nada. É uma velha mentira cansada
e uma falácia que reivindicações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Antes de tudo, isso é uma afirmação extraordinária e tem precisamente não evidência. Mas além de simplesmente sem evidências também é absurdo, pois todos sabem que todas as reivindicações exigem razoável evidência. Se uma conclusão é mais evidente e razoável do que outra contraditória, deve-se acreditar, apesar do preconceito de alguém e de si mesmo irracional e não comprovado, alegar que é extraordinário. O grau de evidência necessário para uma reivindicação é medido apenas com base na quantidade de evidência existente para outros. Reivindicações que a contradizem. Se, por exemplo, alguém quisesse argumentar que a Terra era plana, ele precisaria de evidências extraordinárias simplesmente porque já existem grandes evidências de que ela é redonda. Da mesma forma, o único caso em que evidências extraordinárias seriam exigidas no cenário atual é que se alguém fosse negar a ressurreição de Jesus, pois, ao fazê-lo, ele está contradizendo o que grandes evidências já apontam. Enquanto quem acredita na ressurreição não está. Assim, acreditando em algo que seja contrário à evidência, além de todos os documentos do Novo Testamento, que já estabelecemos como, no mínimo, um sólido documento histórico, afirmando com ousadia a ressurreição de Cristo. Também é verdade, olhando além das páginas da Bíblia, outras evidências relevantes que virtualmente ninguém nega que não temos registro histórico de qualquer um vendo o cadáver de Jesus depois do domingo de Páscoa. Não temos registro histórico atual de alguém já encontrar o cadáver de qualquer pessoa que pudesse razoavelmente ter sido Jesus, embora os arqueólogos tenham tido 2000 anos para fazê-lo e ainda encontram regularmente cadáveres ainda mais velhos e não tenham problema em discernir a quem pertencem. Nós fazemos não ter qualquer registro de qualquer um que alegaram ter visto o ressuscitado Jesus depois retratando essa afirmação. Nos faz ter registro de muitas pessoas e, o mais importante, cada apóstolo estar disposto a morrer por sua crença na ressurreição. E isso não é apenas relatado na Bíblia, mas em outros documentos antigos extra-bíblicos do mesmo período. E se os apóstolos estavam mentindo, deve-se considerar que não tem registro de nenhum outro cenário comparável que tenha ocorrido a qualquer momento, em qualquer lugar e em toda a história. Ou seja, um grupo de pessoas proclamando uma certa alegação verificável e falsificável sobre um evento objetivo real e observável por muitos anos, chegando ao ponto de morrer em vez de negá-lo, sem se retratar, apenas para que todo o assunto seja revelado posteriormente como fraudulento. Movimento que, por sua vez, fez com que os acontecimentos relativos a ele fossem escritos por mais autores. Contraste isso com o alegado milagre do fundador do mormonismo, Joseph Smith, cujas tábuas milagrosas que revelaram o livro de Mórmon são apenas vistas como tendo sido vistas por 3 pessoas, cada uma das quais não enfrentou testes sérios.
Acho que tem uma palavra faltando aqui, mas vamos lá. Não temos registro histórico de ninguém sempre sobrevivendo a uma crucificação romana como Jesus suportado. Assim, renderização completamente absurda chamada hipótese de desmaio, em que a ressurreição aparentemente ocorreu, mas na verdade era uma fraude. Nós temos não histórico ou registro contemporâneo de qualquer chamada histeria em massa, alucinação coletiva ou ilusão coletiva, onde muitas pessoas acreditam falsamente que precisamente o mesmo objetivo e evento externo ocorreu. De fato, não há nenhuma evidência científica de que mesmo é tal coisa como alucinação coletiva. Para resumir a lista acima, mesmo se restringirmos nossas considerações apenas aos fatos que ninguém nega, temos evidências extraordinárias da ressurreição e não temos uma única peça do evidência contradizer Jesus. Ressurreição, além do preconceito ateísta de que não poderia ter acontecido porque isso significaria que os próprios ateus estão errados. E por que alguém ouve um argumento que se resume a nada além de isso não pode estar certo porque se estivesse certo meus próprios pressupostos estariam errados? Considere algumas outras ilustrações. Para um amigo que você sabe que pode confiar, não deve haver nenhuma prova adicional para você acreditar nele quando ele conta sobre um amontoado de 50 carros que ele testemunhou em seu caminho para o trabalho, do que quando ele diz que viu alguém ser puxado, acabou por excesso de velocidade. Uma é uma afirmação comum, uma afirmação extraordinária e ambas devem ser consideradas, uma vez que possuem evidências razoáveis, nomeadamente testemunho ocular confiável, testemunho que não seja contradito por nenhuma outra evidência definitiva. O pedido de um pai de saltar apenas faça, eu sei que posso te pegar. Como o filho está à beira de uma queda que o filho não pode ver devido ao seu ângulo enquanto olha através da neblina, deve obrigá-lo tão prontamente quanto quando esse pai dá ao filho um copo de leite para beber. Pois se o pai não é digno de confiança e tem maus planos para o filho, ele pode ter sua genuidade, por exemplo, através do martírio, e um dos quais se retratou ao admitir mais tarde que só viu as tábuas com os olhos da fé, com as 3 em algum momento deixando a religião mórmon. O único tipo de histeria em massa cientificamente bem documentada que é remotamente comparável é o caso em que envenenou facilmente o leite, porque se preocupara em levar seu filho a algum penhasco à beira de um abismo enevoado, perfeitamente adequado para um ato de fé por parte do filho que leva à morte, as alegações implícitas em cada cenário, a saber, este leite é seguro para beber, e esse abismo desconhecido que você não pode ver é seguro para pular, são obviamente reivindicações comuns e extraordinárias, respectivamente. E, no entanto, essa distinção seria absurda para o filho usar como critério para a tomada de decisão. Podemos ver que, ao decidir uma questão comum, com base em evidências mínimas, é mais provável que seja prejudicial se aqueles que apresentam as evidências não merecem confiança
do que decidir uma questão extraordinária com base em evidências razoáveis, mesmo que esse risco seja exatamente o que as reivindicações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Estão tentando eliminar. A única questão que importa, então, não é a irrelevante, isso é comum ou extraordinário, mas é a questão essencial, isso é razoável. Ou seja, é esta a afirmação clara de alguém que eu sei que é confiável, com base no fato de que ele está apenas me transmitindo em vez de dar sua própria interpretação dos eventos e pertencendo a um cenário que não é propenso a estar enganado? Se uma resposta afirmativa é dada a essa pergunta, o homem verdadeiramente racional não duvida mais do curso de ação adequado. O inverso também é verdadeiro. Em uma linha serial de raciocínio que leva à condenação de um homem, cada peça dessa cadeia lógica, por mais que pareça comum, deve receber o mesmo escrutínio, como se fosse a única peça convincente. Somente o promotor mais malvado e o júri mais crédulo condenariam um homem por assassinato se todo o argumento que supostamente demonstra sua culpa exigir por sua validade a admissão de alguma alegação comum. Talvez o réu esteja no Walmart às 18 horas na terça-feira, 30 de outubro, que no entanto não tem provas, a não ser que ele não estava em seu trabalho na época, e apenas o mais duplicado dos defensores e os mais obstinados dos júris falharia em condenar um homem por assassinato apenas por causa de uma alegação extraordinária. Talvez o assassinato da vítima seja o resultado de uma pontaria especializada, se há evidências suficientes para provar sem sombra de dúvida que isso ocorreu, mesmo que não se classifique as evidências como extraordinárias. Como nada mais na história do mundo. Vamos dar um passo atrás, porque é apenas a melhor apresentação das evidências mais relevantes que podemos fazer. Aquele que está decidido a acreditar em uma teoria da conspiração continuará tragicamente a fazê-lo até que a própria realidade chegue e atire na sua cabeça como 2x4. E de fato, os teóricos da conspiração endurecidos continuarão com suas conspirações apesar das evidências. Isso foi mostrado aqui. Então, em vez de apresentar mais evidências, o que poderia ser feito com facilidade, concluo esta sessão implorando até o teórico da conspiração mais endurecido a simplesmente dar uma olhada superficial nos fatos mais fundamentais da história e do mundo como agora é, que não são até os mais excêntricos desses teóricos nega. Existe uma religião chamada cristianismo. Existe há 2000 anos. Desde a sua fundação explodiu em número de adeptos entre nações e culturas, como nenhum outro fenômeno na história. Séculos e séculos se passaram e sua morte não foi vista. Nem e até os mais anticristãos admitem isso. Sua morte jamais será vista. Não é um sistema confortável de ajuda ou autoajuda, cuja propagação de incêndio não seria surpreendente devido à falta de exigências ou dificuldades envolvidas. Não. Sim, é tudo. Consumir fogo de qualquer cristão reconhece deve ser o princípio absoluto de toda a sua vida, exigindo a totalidade de si mesmo. Lembre-se, a seguir, que já estabelecemos que Deus existe.
Sinta-se à vontade para consultar novamente as sessões anteriores se precisar ser lembrado deste fato. Se você realmente pensa que Deus permitiria uma farsa tão completa, mas muito pior, categoricamente mentira diabólica, que é o que o cristianismo é, se não for verdade, exercer domínio incomparável sobre as religiões do mundo por 2000 anos, então eu não acho que você realmente acredita em Deus. Dadas essas premissas, o que você acredita é algo tipo de ser semi-poderoso, que nem consegue reinar sobre o mundo que ele criou. Não o Criador onipotente e mestre do universo, que é o único Deus verdadeiro. Não adianta argumentar que essa crítica também funciona contra o cristianismo. Devido à existência de outras religiões como muitos seguidores, por exemplo, Islã e Hinduísmo, pois como estabelecemos no início desta sessão, as próprias reivindicações dessas religiões não são nada parecidas com as reivindicações do cristianismo. E daí que o Islã tem quase 2 bilhões de adeptos. Seu fundador não reivindicou ser Deus, e portanto não se pode dizer que sua disseminação seja a disseminação de uma mentira diabólica como o cristianismo seria se fosse falsa. Mohammed afirmou ser um profeta, e se ele era um verdadeiro profeta ou um falso profeta, não muda o fato de que grande parte de sua mensagem se sobrepõe à do cristianismo. E é perfeitamente razoável considerar Deus com sua vontade permissiva, permitindo que o Islã permaneça a religião dominante de uma área geográfica relativamente pequena e de poucas culturas, mesmo que não seja pequena em adeptos, até que essas pessoas estejam prontas para o Evangelho. Não é igualmente razoável considerar Deus permitindo que o cristianismo tenha tal domínio para um longo período de tempo sobre uma extensão tão vasta do mundo, se suas reivindicações fundamentais, por exemplo, a divindade de Cristo e sua ressurreição, se elas não forem verdadeiras, Em vez disso, como é claro para quem fez um balanço honesto mesmo dos fatos históricos e atuais, que ninguém nega, simplesmente não é possível reconhecer a existência, poder e bondade de Deus e ao mesmo tempo dizer do cristianismo o que deve ser dito, explícita ou implicitamente, para não segui-lo. Mas talvez ainda haja um apelo final e desesperado, permanecendo timidamente nos recessos da mente como uma criança teimosa que não quer completar suas tarefas, de escapar do dever de seguir o Deus homem. Não posso ser apenas uma boa pessoa? Isso não é suficiente? Bem, suponhamos que seja suficiente. Vamos admitir. Pelo menos por uma questão de argumentação, que desde que você realmente seja uma boa pessoa, você estará pronto no que diz respeito a Deus, dia do julgamento e vida após a morte? Mesmo admitindo isso, aqueles que recorrem a esse apelo já se preocuparam em considerar o que querem dizer com bom? Eles realmente pensam que alguém que ignora ou rejeita ou que sabe ser verdade é uma pessoa boa? É um duplicado, hipócrita, mentiroso uma pessoa boa? Faz um mentiroso, hipócrita e duplicado se tornar uma pessoa boa se ocasionalmente é voluntário em uma cozinha de sopa? Não é um criminoso, geralmente não é flagrantemente mal para as pessoas?
Um homem é um cônjuge bom simplesmente porque ele paga as contas e não trapaceia? Mesmo que ele responda a todos os "eu te amo" de sua esposa com seu próprio "não", você não? Mesmo quando ele lhe deu todas as provas desse amor e nunca agiu contra isto? Essa pode ser uma definição popular de bom, mas certamente é patética. A verdade dura e nua agora deve ser declarada claramente. Alguém que chegou a perceber que Jesus é Deus. E se você leu até aqui, certamente deveria ter chegado a essa conclusão e se recusa a conhecê-lo como tal, ambos em palavras e na escritura, e não uma boa pessoa.